E ainda sobre esse assunto, eu converso agora também com o Procurador de Justiça, Roberto Liviano. Doutor, muito boa tarde, obrigada por nos atender. Boa tarde, Kalina. Boa tarde aos ouvintes e internautas que acompanham a Rádio Jovem Pan. Bom, doutor, vamos lá. Essa decisão de Fachin demonstra uma descredibilização da Operação Lava Jato, já que anula todas as condenações do ex-presidente Lula? Vamos ter um pouco de calma ao fazer essas afirmações, porque não se trata de uma decisão de mérito, não é? O que é uma decisão de mérito? É uma decisão que examina o âmago dos fatos, né? O ministro Fachin, ele emitiu uma decisão técnica relacionada a um elemento técnico de competência. Ele pronunciou-se a respeito desta matéria, entendendo que o juízo de Curitiba não seria o juízo competente para decidir as matérias que decidiu em relação especificamente ao ex-presidente Lula e determinou que esses processos sejam encaminhados para o juízo de Brasília. Ele não está se pronunciando a respeito do mérito dos casos. Inclusive, o juízo de Brasília vai examinar a possibilidade de validação de atos processuais que foram praticados em Curitiba. No entanto, há uma consequência jurídica indiscutível que, tendo em vista a anulação de decisões condenatórias, o ex-presidente Lula, diante dessa desconstituição dessas condenações, ele passa a ser, ele se torna elegível, sim, mas daí a afirmarmos que todos os casos da Operação Lava Jato estão desconstituídos, aí nós temos uma longa distância e isso não corresponde à essência do que foi decidido. Decidiu-se tecnicamente no sentido de encaminhar estes casos para o juízo de Brasília para que a análise do mérito prossiga lá. Não se falou que, no mérito, estas acusações não procedem. Quem decidirá o mérito delas será o juízo de Brasília. Roberto. Pois não. Oi, Roberto. O ministro Fachin, então, ele declarou incompetência da Justiça Federal do Paraná, nos casos, então, do apartamento do Guarujá, sítio, Instituto Lula e também doações de terreno. O que seria essa incompetência para a gente poder entender essa questão jurídica? Perfeito. Existem algumas questões processuais que são importantes em matéria da divisão do trabalho da justiça. Uma delas é a questão da competência. O que é a competência? A quem cabe a tarefa de julgar determinados casos. Esses casos, eles seguiram sob a análise do juízo de Curitiba. Eles foram apreciados em Curitiba, a prova foi colhida em Curitiba, a condenação foi emitida em Curitiba, os recursos tiveram a sua admissibilidade apreciada em Curitiba e depois o processo seguiu para a segunda instância. O que o ministro Fachin decidiu? Não, o juízo de Curitiba não era o juízo competente para apreciação desses casos. Não havia fundamento para que o juízo de Curitiba fosse o juízo competente para apreciação desses casos. Como é que se define a competência para julgamento de determinados casos? Você tem os critérios territoriais, você tem os critérios relacionados às pessoas envolvidas nos casos, você tem a conexão dos casos entre si. Existem uma série de critérios definidos pelo Código de Processo Penal. Até então, estava prevalecendo o entendimento de, por uma questão de conexão dos casos, eles estavam sendo todos apreciados pelo juízo de Curitiba. O ministro Fachin entendeu que não havia essa conexão e que esses casos devem ser apreciados pelo juízo de Brasília e que houve uma indevida análise pelo juízo de Curitiba. O que isso significa? Significa que esses processos deverão ser apreciados pelo juízo de Brasília.
e não pelo juízo de Curitiba. Ou seja, nós não estamos fazendo uma análise de mérito sobre os casos. Quem terá atribuição, quem terá a obrigação de fazer a análise de mérito sobre esses casos é o juízo de Brasília. Esse é o teor da decisão do ministro Fachin. Agora é necessário destacar mais um ponto. O ministro Fachin, ele é um dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal e ele decidiu um habeas corpus que foi impetrado pela defesa do ex-presidente Lula e, em relação a essa decisão, já se noticiou que houve um recurso do Procurador-Geral da República. Este recurso faz com que essa matéria siga para a apreciação do plenário do Supremo. O que isso significa? Que essa decisão do ministro Fachin, que já produz efeitos, ela produz efeitos sim, mas ela não produz efeitos definitivos. A decisão do ministro Fachin será revista pelos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal por força de um recurso do Procurador-Geral Augusto Aras. Roberto, tecnicamente, então, como o senhor disse, vamos supor que a Justiça do Distrito Federal avalie que cabe a ela, então, a competência desses processos. Tudo volta a estaca zero ou aquilo que foi investigado, foi apurado, as denúncias na 13ª Vara lá de Curitiba, tudo isso vale para a análise da Justiça aqui de Brasília, porque fica a impressão que vai voltar tudo para a estaca zero e aí, de fato, com essa demora processual, o ex-presidente Lula poderia ser candidato facilmente em 2022. A Justiça de Brasília, ela tem condições, tem prerrogativas, tem competência para convalidar atos processuais realizados em Curitiba. Essa é uma questão que será verificada, caso a caso, pela Justiça de Brasília. Se se entender que eventuais atos praticados em Curitiba são validáveis, a Justiça de Brasília pode aproveitar esses atos processuais e aproveitar as provas colhidas em Curitiba. É possível reaproveitar estas provas já colhidas em Curitiba, sim, a critério do juízo de Brasília. Mas poderia voltar a estaca zero também, quer dizer, se a Justiça de Brasília fala, não, tudo está viciado, vou ter que voltar todo esse processo. Sim, isso vai ser examinado caso a caso pelo juízo de Brasília, obviamente, com a intervenção do Ministério Público, com a intervenção da Defesa, agora sempre levando em conta um princípio fundamental em matéria processual, em que só se tem a anulação de atos quando se tem a comprovação inquestionável do prejuízo à defesa, né? Para nós termos a anulação de determinado ato, tem que haver a comprovação de que esse ato está sendo anulado porque houve um dano concreto, inquestionável à defesa. Não há anulação de um ato simplesmente porque ele não respeitou a formalidade XPT. Não. Para se anular um ato processual, é necessário que se comprove de maneira inquestionável o prejuízo à defesa. É o princípio pas de nullité sans griffe. Você tem que ter a prova do dano à defesa. Sem essa prova, o ato processual não é anulado. Dr. Roberto Liviano, procurador de Justiça, obrigada pela participação no Jovem Pan Agora. É um prazer sempre conversar com vocês da Jovem Pan, com os internautas, e quero convidar todos para seguir Não Aceito Corrupção lá no Instagram e também o Roberto Liviano Oficial. Forte abraço a todos vocês.